Queridos irmãos em Cristo, mais uma vez para um programa Viva Brasil, que transmitimos pela internet através do site avivabr.com.br. Eu sou o pastor Heitor, já me conhece, Heitor Antônio da Silva, pastor batista, mas o nosso organismo, a Viva Brasil, reúne obreiros de 6 denominações diferentes e eventualmente convidaremos de outras denominações também, mas denominações sérias, denominações que prestam serviço a Jesus Cristo, não que se traduzam em heresias, em princípios totalmente diferentes do que a Bíblia falou. Nada disso. Orem por nós e vamos ouvir a mensagem do Senhor. Pastor Dr. Germano Soares Silva, pastor da Igreja Assembleia de Deus, diretor-presidente do Instituto denominado IBADERJ, ou seja, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. É um instituto credenciado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, que prepara obreiros maravilhosos para o serviço para o reino de Deus. Temos o telefone dele, que será fornecido aí na tela para os queridos irmãos e amigos. Ouçamos, pois, o Dr. Germano com a mensagem poderosíssima do Pai Eterno para os nossos corações. Queridos, mais uma vez, estamos juntos, Deus abençoe vocês. Estamos tranquilos aqui para falar um pouco sobre as cartas do Apocalipse. Coube-me a parte de falar da carta da igreja de Tiatira. Eu vou ler o texto no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 em diante. A Bíblia diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que a adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes, os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até o que venha, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre todas as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, e como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falar das cartas do Apocalipse. O Apocalipse tem várias interpretações. Um grupo defende o Apocalipse como revelação, outro grupo defende o Apocalipse como alegoria, e várias interpretações. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho desta carta, começando um pouquinho com a sua localização, né? Tiatira, uma cidade, era um porto militar, ocupava um lugar estratégico entre 2 rios e era também um lugar de um centro comercial. A carta da igreja a Tiatira e as outras cartas do Apocalipse geralmente são defendidas como um conjunto ou como cartas individuais. As 7 igrejas são representadas em todas as igrejas de hoje. As igrejas de hoje têm crentes de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Então as igrejas, essas cartas representam as pessoas que vivem nas igrejas. Falando de igrejas hoje, não é possível que nenhuma igreja e nenhuma denominação existe uma igreja que seja totalmente como a igreja de Laodiceia, mas também não existe a possibilidade de que alguma igreja seja totalmente a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia. Então, todas as igrejas têm pessoas com 2 condições. As pessoas têm qualidades e defeitos. E a gente precisa entender que é bom trabalhar as qualidades
e também trabalhar os defeitos, porém com amor, que nós possamos entender e não julgar. E igreja A, igreja B, igreja C seria como a igreja de Laodiceia. A igreja é uma comunidade onde se reúnem muitas pessoas com o único objetivo de adorar o Senhor. Se fazem isso ou não, aí é outro pensamento. Mas as definições de igreja são muitas, e eu prefiro muito uma definição bem simples que diz assim: igreja, reunião de pessoas salvas. Esse é um princípio importante para que nós possamos entender que as igrejas, elas trabalham num objetivo de transformar vidas, de libertar as pessoas. Na igreja de Tiatira, eu coloquei aqui alguns pensamentos, é uma igreja dividida entre fiéis e os que serviam a Jezabel, pessoas que estavam servindo a Deus com alegria, com honradez, e pessoas que estavam servindo a Deus envolvido com pecados, com prostituição. Essa prostituição aí pode abranger várias áreas, mas não é diferente hoje. As igrejas de hoje são as mesmas coisas, né? Todas elas são igrejas que estão divididas também entre esses dois grupos, os fiéis, os obedientes, os servos, e também os que seguem uma vida não tão perto de Cristo, ou pelo menos querendo ficar, mas pessoas que estão envolvidas em corrupção, em várias coisas que deveríamos pensar. Mas os fiéis são de Cristo, isso não tenho dúvida. Os outros estão ali para encontrar Cristo a qualquer momento. Verificamos na igreja de Tiatira, e aqui novamente a invasão do mal, a obra de Satanás sendo promovida e praticada pelos que se chamam pelo nome de Cristo. Há algumas divisões que deveríamos pensar. Por exemplo, na igreja, Jesus deixou bem claro na sua pregação que ele não é deste mundo, né? O reino dele não era deste mundo. Jesus é rei e este reino será implantado. Por enquanto ele foi profeta e sacerdote, ainda não rei, mas será um dia. Mas ele, como no sentido espiritual, ele coordena todas as nossas vidas, nos ajuda, e nós devemos pensar nisso aqui. Qual é a prática que nós queremos praticar no dia a dia enquanto igreja? As igrejas de hoje precisam verificar com muita atenção o que acontecia na igreja de Tiatira, porque elas servem de exemplos para as nossas igrejas hoje, e lembrar que tipo de evangelho, que tipo de pregação, que tipo de vida nós estamos tendo na comunidade onde praticamos a pregação do Evangelho, onde vivemos a pregação do Evangelho. Então, verificando a vida de Tiatira e a vida de hoje, queremos dizer a vocês que estão nos ouvindo que o Evangelho vai fazer muito sentido na vida daquele que pratica o que está escrito, e não na vida daqueles que apenas têm a igreja como uma associação, outros que se aproximam da igreja com o intuito de se dar bem, de se locupletar, de enriquecer. Esse não é o propósito. O propósito da igreja é fazer com que as pessoas se afastem do mal, mudem de vida e andem em Cristo Jesus. Mas existem também as pessoas, como na igreja de Tiatira, envolvida com os pecados do dia a dia, os pecados da prostituição, da corrupção, seja lá do que for. Havia entre os membros da igreja de Tiatira muita fé, perseverança, obras constantes e os que aguardavam a Cristo. Há também esse grupo de pessoas nas igrejas de hoje. Toda igreja tem crentes fiéis, crentes com fé, com esperança, com certeza que Jesus volta. Hoje é uma coisa ensinada, pregada e vivida por muitos, mas também questionadas por outros. Pelo um grupo que também aceita muito que as cartas ou o livro do Apocalipse é apenas uma alegoria, há divergência quanto a isso e achar que Jesus vai voltar. Mas Jesus vem buscar a sua igreja, uma igreja sua, especial, zelosa, de boas obras. E essa fé que tinha na igreja de Tiatira, num grupo de pessoas, também existe nas igrejas de hoje. Não estamos aqui citando nomes de igrejas, porque considero igreja como reunião de salvos, de pessoas que servem a Jesus Cristo. Então, a perseverança nesse mundo turbulento, nesse mundo difícil de viver, as pessoas que perseveram, que trabalham para Cristo com alegria, com prazer, sendo dificuldades na vida,
às vezes chorando, às vezes padecendo, mas sempre agradecendo e se agradando. E Cristo também, ele está ao lado dessas pessoas, ajudando-os, né? Fazendo com que essas pessoas sejam vitoriosas. Será que esta mistura haverá sempre na igreja? Essa divergência, esse dualismo, né? Daqueles que são fiéis e daqueles que estão na igreja, mas não se firmaram, não se colocaram ao lado da palavra de Deus para crer e obedecer. Isso sempre haverá. Enquanto houver igreja, haverá esse dualismo. Haverá pessoas doando suas vidas, haverá pessoas deixando as coisas para servir a Cristo com muita clareza, e haverá também esse grupo de pessoas que estão procurando encontrar um lugar só, procurando brilhar não com o brilho de Deus, mas com o brilho deles próprios, com a presença deles, fazendo algumas coisas que não vão ser úteis para eles no final. Nem por isso os seguidores de Cristo precisam apoiar os falsos profetas e profetisas que entraram para corromper a pureza do Evangelho. Existe isso em muitos lugares hoje. Eu sou pentecostal, 30 e poucos anos como ministro da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, mas mais de 45 anos membro de uma igreja e trabalhando por essa igreja até hoje. Mas tenho certeza e consciência que, por isso, os seguidores de Cristo não precisam ficar nervosos, achar que está demorando, achar que Jesus vai voltar ou vai demorar muito ainda. Quando que isso vai mudar? As coisas vão seguir o projeto bíblico como Deus o designou, dizendo que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, eles podem ficar tranquilos e saber que Deus está com eles e eles estão salvos. Mas também precisamos olhar para o crescimento de instituições que hoje se apresentam como igreja, mas eu costumo chamar de igrejas de um homem só, onde há um dono. A igreja de Cristo não tem dono. A igreja de Cristo ela é livre, ela é de Jesus, e nós fazemos parte de um projeto bíblico de Deus como ministro da fé para ordenar e trabalhar em favor daqueles que hão de aceitar Cristo e ajudá-los. E não fazer profetas. Hoje tem muita coisa, eu fico preocupado, vou dizer isso aqui com muita clareza, às vezes eu fico preocupado se a gente vai ter lugar para morar futuramente, porque cada dia que a gente acorda, eu moro numa cidade chamada Belford Roxo, todo mundo conhece. Quando eu chego nos lugares e falo que sou de Belford Roxo, a pessoa se assusta, parece até que eu moro no inferno. Você mora em Belford Roxo? É sério. E Belford Roxo tem uma rua chamada Joaquim da Costa Lima, que eu pego o carro e passo nela sem olhar as transversais, só Joaquim da Costa Lima, ela começa no centro de Belford Roxo e acaba no lote 15. Só nessa rua já contei 125 igrejas em uma rua só. Imagine o que é isso. Então a coisa está fora de controle, fora de apoio, fora da realidade. Então cada dia tem igrejas, a igreja da graça, a igreja sem graça, a igreja da fé, a igreja sem fé, a igreja do monte, a igreja sem monte. É tudo que é nome para agradar. E são igrejas de um homem só, onde tem um dono dessa igreja. E isso me preocupa, porque as pessoas estão pregando o que querem, sem um lastro bíblico, sem uma orientação bíblica, sem uma orientação que venha direto de uma organização séria, prudente, que quer a palavra de Jesus. E pessoas profetizando de qualquer maneira. E é uma coisa que precisava ter um pouco de cuidado, não é? Então, isso que acontecia na igreja de Tiatira são coisas que nós estamos vivendo hoje. E há que se ter um pouquinho de cuidado com essa questão para que nós possamos voltar à pureza do Evangelho. Uma pregação sadia. As pessoas prometem, nós vemos hoje na área dos milagres, por exemplo, os profetas e profetisas, se anuncia muito milagre. Mas um milagre televisivo, onde muitas vezes as pessoas apresentam uma coisa que não existe. Eu questiono isso também, porque se os milagres apresentados fossem tão reais, eu poderia ver que no Rio de Janeiro, nossa cidade, nós praticamos uma coisa, não sei se os senhores vão concordar, mas é apenas um desabafo até. Nós praticamos uma coisa que eu costumo chamar de eutanásia permitida.
os hospitais estão lotados de gente doente pelos corredores e não tem nenhum apoio. Se essas igrejas, entre aspas, profetas poderosos que curam todo dia e toda hora, a qualquer momento, os hospitais estavam vazios. O cara ficou doente, leva ele lá, né? Dá uma oração, unge com azeite, não sei de onde, trazido de Israel, não sei de onde eles trazem, mas o cara já saía bom, curado, e não é isso que acontece. Então, senhores, nós estamos aqui fazendo um alerta para que a gente tenha um pouco de cuidado com essa oferta barateada da fé, que não traz um resultado que se precisa, que se espera. Então, a igreja de Tiatira. Todas as falhas registradas nas 7 mensagens existem hoje na igreja de Jesus Cristo. E isto é o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. No último versículo da carta de Tiatira, eu deixei ele para falar agora um pouco no final, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Eu estive analisando um pouquinho esse versículo. Quem tem ouvidos está falando da nossa função de ouvir. Né? Os ouvidos, o salmista diz que Deus cavou o ouvido na parede craniana e a orelha é apenas um desenho auricular, alguns mais bonitos, outros não, mas faz parte. Mas o ouvido, ele tem a competência de captações aonde for falado. E isso que é interessante para as igrejas, que somos nós, eu e você. Captamos sons com os nossos ouvidos onde nós estivermos. Está falando, qualquer som que aparece, a gente capta. Isso é a função do ouvido normal de um ser humano normal. Mas quando a carta do Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, é a função. Aí diz, ouça. Aí já não é mais a função do ouvido. Aí já é a função do Espírito em apreender aquilo que é dito pelo Espírito, através dos pastores, através da Bíblia, através das igrejas. Jesus usou isso várias vezes. Ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o ouvir, eu e você e todos os outros que nunca ouvimos dizer, a nossa mamãezinha dizendo assim, tudo aquilo que eu falei para você entrou no ouvido e saiu pelo outro, porque era apenas a função do ouvido em ouvir, não era a função do Espírito em apreender, em guardar. Então, devemos ouvir esta mensagem com a máxima atenção. Jesus Cristo alertando a sua igreja, nos dizendo que está chegando a hora, as coisas vão ser tratadas da forma que a Bíblia diz, como a Bíblia diz. O Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante, diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome curamos, Senhor, em teu nome realizamos milagres, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. E o mesmo Evangelho diz que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. É um momento de alerta para que eu e você percebamos o que estamos fazendo com a igreja de Jesus Cristo. A igreja não pertence a pastor algum, a igreja não pertence a denominação nenhuma, a igreja é uma instituição divina que Cristo nos deu o privilégio, a honra de trabalhar neste ministério, de ajudar, e essas assertivas, essas reflexões que encontramos nessa carta pequena, mas os problemas que ela tinha e que ela participou e que ela viveu, eu preferi fazer esse paralelismo com aquilo que a gente prega hoje, com aquilo que a gente chama de igreja hoje, com aquilo que nós falamos hoje. As pessoas estão muito envolvidas com o metal, com a grana, com o dinheiro, com a fama, com a glória. Mas a pergunta vai persistir e você há de ouvir e fazer a sua reflexão e tomar a sua decisão. O que Jesus acha disso? Qual é o objetivo? Cristo veio para trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem de amor, uma mensagem de transformação. E o aviso está em todo o texto sagrado, que eu e você possamos refletir, meditar e abrir bastante o nosso coração para ouvir esta palavra, guardá-la, respeitá-la e viver. É o que eu te passo e eu agradeço o privilégio de ter estado aqui com vocês. Que Deus os abençoe e que estas mensagens do programa Aviva Brasil seja uma bênção para a vida
de todos vocês que estão nos dando a honra e o privilégio de nos ouvir e que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações. É isso que eu te falo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebemos a mensagem do Senhor através do pastor Dr. Germano Soares Silva, do IBADERJ, que é um homem preparador, é um professor, é um formador de obreiros, um homem sério, temente a Deus. Portanto, ore por ele, ore por todos nós e continuamos suplicando aos irmãos que orem também para levarmos este programa para a TV aberta. Portanto, na próxima sexta-feira estaremos no ar com mais um programa e o nosso site é avivabr.com.br. Até lá, com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.